Vídeo 4. Este vídeo eu começo também tendo que falar de outra coisa muito presente na minha vida. Desde os 16 anos de idade, o álcool é parceria constante. É o parceiro que está ali lado a lado e invariavelmente me acompanha nas festas, na vida noturna, para tudo que é lado que eu vou, né? Sendo um ambiente de festa, de encontro de amigos, ou em passeios, ou em locais que eu vá conhecer, o álcool está presente. Tem os seus exageros, mas ainda não é nada que me tire do convívio natural da vida, né? É aquele álcool que já tem o seu excesso, mas que ainda se insere socialmente. Com a ida do Leon agora para Portugal, e eu passando por um momento já muito difícil, o álcool passa a ser também o meu velho, novo companheiro na noite, nas festas, na saída para lá e para cá. Nesta época eu não tenho uma namorada fixa, então estou num ritmo muito forte de trocar de namorada a todo instante, que na verdade não teria nem como chamar de namorada. São aqueles relacionamentos curtos que vão se sucedendo, né? E a Nestlé adia minhas férias e me joga em férias bem naquele período que o Leon sai do Brasil. E eu sempre tenho parceiros de copo aqui e ali, né, muitos conhecidos e muitos que eu até julgava amigos. E eu lembro que eu estou num bar de férias e tô muito bêbado. Já tinha bebido muito. E quando eu bebia muito, tu pode botar muito, porque não era esses muito que as pessoas estão acostumadas a ver. E até pelo momento difícil que estava se passando, eu estava no muito mesmo. E eu lembro que era madrugada alta, eu disse para as pessoas que estavam comigo no bar: quer saber de uma coisa? Eu tô indo para Portugal, lá para onde está o Leon. O pessoal me conhecia e também ali naquele momento sabia que eu estava completamente bêbado. Não deram importância nenhuma para aquela frase minha que eu afirmei, e depois comecei a puxar assunto e afirmar que chegava para mim, eu não tinha mais paciência e a minha paciência tinha chegado no limite. E agora eu estava de saída definitivamente para a Europa e ia me encontrar com o Leon lá onde ele estava. E eu estava de férias, tudo, bebi até de manhã.
E fui para casa, dormi daquele jeito que só quando a gente está muito bêbado a gente dorme daquele jeito. E no outro dia eu acordei e, relembrando a noite, a festa, a bebida, eu lembrei daquela minha frase que eu tinha dito que eu ia agora embora para Portugal. Aquela ressaca terrível, e eu pensei em tudo. Pensei nas coisas que eu tinha dito, e eu sempre fui a pessoa que fala uma coisa, e se eu falei uma coisa, eu cumpro. É confiável o que eu digo, né? Só que, claro, tu dizer que tu vai largar tudo e vai para outro país completamente bêbado não é uma coisa muito fácil de se cumprir, né? Mas naquele dia me deu um estalo. Eu disse assim, realmente, o que eu ainda quero aqui no Brasil, vivendo a situação que eu estou vivendo e passando pelas coisas que eu estou passando, e realmente não seria hora de dar um chute no balde, realmente largar tudo e realmente me distanciar de tudo. E realmente eu sou a pessoa que nunca ninguém acredita que vai fazer isso, porque todo mundo sabe da minha história de não querer ir para fora do país e das várias tentativas, convites do Leon, que já foi pela segunda vez e eu não quis ir. Então, claro que eu não vou agora para a Europa. É o que todos esperam e até o que eu esperava de mim. Só que naquele momento eu digo, por que não? Por que não fazer isso? O que me impede de fazer isso? Dinheiro para ir eu tenho, né? Condições de fazer isso financeiramente eu tenho. E o que me impede é só o quê? Os meus então amigos, a minha então família, a minha então namorada do momento, né? O que me impede de dizer assim, ó, cara, larguei tudo e tô indo embora. E naquele dia, aquela bebedeira passou e eu realmente passei a pensar em ir embora do Brasil. Aquela coisa que tu nem sabe de onde é que veio, como é que veio, mas foi num momento de... E dizem que quando a gente tá bêbado é que a gente fala as grandes verdades. Talvez eu precisava falar aquela grande verdade para mim. Vai-te embora, cara. O que tu quer mais aqui? Tu quer continuar vivendo essa vida te incomodando? Ou realmente pensar em alguma coisa no outro sentido? Só que esse pensar alguma coisa no outro sentido era simplesmente mudar completamente a minha vida, né? Em todos os aspectos. Então era uma coisa que ninguém esperava, se nem eu esperava de mim, né? Então era uma coisa muito distante, pelo menos, de acontecer, de eu estar pensando em fazer aquilo. Mas eu passo a pensar naquilo. E no momento que eu passo a pensar naquilo, a mente começa a trabalhar em cima daquilo, né? E eu, naquela minha de pensar e de desenvolver esse pensamento, imaginei, vou convidar o Rick para ir embora comigo. Porque o Rick era o grande sonhador de lavar cadáveres fora do Brasil, e era um cara que não tinha ido com meu ex-irmão para os Estados Unidos em 86, mas até ali, 1989, a gente se falava, a gente era conhecido, de vez em quando estava junto e tal, e ele sempre alimentando aquela ideia de sair do Brasil, né? Só que era aquele cara que se tu não empurrasse não ia, né? E eu pensei, eu disse assim, olha, eu vou embora do Brasil e vou convidar o Rick, né? O Rick era um cara que nem condições financeiras tinha de ir, mas eu sempre fui o pai de todo mundo, né? Então o meu dinheiro era de todo mundo. Então eu digo, eu ajudo ele, né? E boto ele num avião junto comigo, se ele realmente estiver disposto a sair do Brasil, né?
E entrei em contato com o Rick e na mesma hora ele mordeu a isca, né? Eu disse para ele, claro que ele com aquela dúvida toda, mas e tu vai embora? Tu que era o cara que não ia embora do Brasil? Eu digo, eu vou, chega para mim, saturei, né? E eu tô voltando de férias daqui uns dias, mas eu volto de férias só para pedir demissão, né? E ninguém acreditava que eu ia largar trabalho, família, namorada, amigos, né? E eu disse para ele, não, eu vou, né? Independente de se tu for comigo ou não, eu vou me encontrar lá com o Leon e nem o Leon até então sabe que eu tô com ideia de ir para lá. O Leon sabe que eu não vou, né? Já disse para ele que não ia, então ele tá lá, nem espera que eu vá aparecer por lá. Mas a gente pode entrar em contato com ele e dizer, ó, estamos indo. Só que eu disse, eu vou. Se tu vai ou se tu não vai comigo, daí tá contigo, né? Mas o Rick comprou essa ideia e disse ele também estava de trabalho completamente sem futuro nenhum, financeiramente sem futuro nenhum e não tinha o porquê de ele não ir, sabendo que eu ia ajudar ele financeiramente para ir, sendo que ele era um cara que sempre sonhou em ir e a oportunidade dele de ir era aquela. E eu, que era o cara que nunca sonhei em ir, podia naquele momento dizer, ó, vamos, ele ia topar, e daí ele pega e topa. Ele disse, não, eu vou embora contigo. No momento que ele aceita a minha ideia, ele já começa a pensar em viajar e eu também começo a pensar em viajar. E, claro, daí a gente começa a comentar com todo mundo, olha, aquela ideia que eu tive no bar aquele dia podre de bêbado, criou pernas para a gente se adiantar nela e dizer, ó, vamos embora. Mesmo assim ninguém acreditava. Todo mundo disse, não, tu vai voltar de férias e tu tá cansado, estressado. Quando tu botar os pés na Nestlé de novo, tu tá trabalhando lá de novo e tu não vai fazer uma loucura dessa. E eu disse, não, eu tô indo embora e na mesma semana, assim, eu fui correr atrás de passaporte e tudo, documentação. E o pessoal mesmo assim, vendo eu me movimentando e convidando o Rick já começando a se movimentar também, mesmo assim ninguém acreditava que nós, agora eu e o Rick, iríamos embora do Brasil, né? Porque o Rick só ia se eu ia, né? E eu, como eu não tinha aquela ideia anterior, ninguém acreditava que realmente eu iria, né? O que acontece? Eu começo a ver a documentação, começo a ver passagem, começo a ver tudo e só estou esperando o meu retorno de férias na Nestlé, que seria no início de junho e de 89, para pedir a minha demissão e tomar as últimas providências para me deslocar para a Europa. Eu encerro esse vídeo aqui e já retorno no próximo. Valeu!